Muito bem, meus irmãos. Oportunidade para a gente conversar um pouco, né? Tem um tema de um ensinamento interessante de Jesus, em que ele diz que o meu reino não é desse mundo. Isso é importante nós guardarmos e tentarmos entender, porque se nós lembrarmos lá atrás, quando Moisés estava saindo da terra dos egípcios, libertando aquele povo da escravidão, eles estavam em busca da terra de Canaã. Essa terra de Canaã seria a terra que jorra, né, ou que jorrava leite e mel, e que hoje, na verdade, é o Estado de Israel, né? Muito bem. Aquela caminhada de quase 40 anos no deserto, com reflexões, né, com várias invasões, e que deixou um sofrimento e uma marca muito grande naquele povo, hoje nós temos que ter isso como exemplo, mas procurar entender esse ensinamento de Jesus. Porque quando ele fala que esse meu reino não é desse mundo, é porque nós já não estamos mais buscando essa terra de Canaã. Nós estamos buscando uma pátria espiritual. É um lugar que não está circunscrito aqui no nosso plano físico. Mas como é que a gente vai fazer para chegar a esse reino do Cristo, a esse reino de Deus? E aí a história se desdobra quando nós começamos a nos compreender e procurar entender o homem no mundo. Porque a primeira pergunta que a gente deve fazer para a gente mesmo é: o que eu estou fazendo aqui? E é uma pergunta que muitos de nós, com certeza, se não buscar uma reflexão muito grande e não buscar na experiência de vida, no estudo, a gente não vai conseguir responder. Porque tem muita gente que ainda está achando que a nossa vida, ela vai acabar assim que a gente desencarnar, assim que a gente morrer. Que essa vida é uma só. Na verdade, a vida do corpo físico é uma vida só. A cada vez que nós reencarnamos, nós viemos num outro corpo. Mas o espírito é sempre o mesmo. Então nós precisamos começar a compreender o que é que nós estamos fazendo aqui nesse mundo. Saber de onde que nós viemos e para onde que nós vamos, para que nós tenhamos uma diretriz, para que nós tenhamos um objetivo, para que nós saibamos que nós não estamos ao léu, né? Como se fosse um navio que está sem o seu timoneiro, né? O seu barco sem o seu timoneiro, porque a gente precisa ter direção em que rumo. Então o que acontece é que nós, nessa nossa caminhada, precisamos compreender que Deus nos criou como espíritos simples e ignorantes, e que através das encarnações, desse aprendizado das encarnações, todos nós, seja pelo amor, seja pela dor, nos chegaremos a nos transformar num espírito de muita luz. Quantos milênios nós gastaremos para fazer essa caminhada? Só Deus é que sabe, e depende do esforço de cada um. Tem muitos espíritos que são da mesma idade que nós e já estão num plano muito maior, muito melhor do que nós. Também tem outros que ainda estão muito para trás. Isso depende do esforço que cada um de nós faz para conseguir caminhar de uma maneira mais objetiva. Nós sabemos que a dor e que o sofrimento, eles nos ajudam. Na verdade, quando Jesus disse bem-aventurados os aflitos, ele sabia exatamente que nós precisávamos de um empurrão para que nós pudéssemos caminhar. Todos nós ficamos muito tranquilos, muito sossegados, até o momento que a dor chega, até o momento que o sofrimento chega. Nesses momentos a gente começa a dar os nossos pulos, né? A gente procura uma casa espírita, a gente procura uma igreja, a gente procura um benzedor, a gente procura alguém que possa nos dar uma força. Na verdade, isso é uma maneira da gente aprender. Felizmente, tem muitas pessoas que não precisam disso. Eles conseguem fazer essa caminhada, essa busca, né, sem que precise que a dor fique flagelando ele. Também nós sabemos
que nós estamos vivendo entre dois mundos, que é o mundo físico e o mundo espiritual. E esses dois mundos se entrelaçam. Esses dois mundos estão muito juntos. E a gente está sempre influenciando e está sendo sempre influenciado. Isso é um problema também bastante sério, porque quem não tem conhecimento disso, e mesmo a gente tendo conhecimento disso, a gente não sabe muitas vezes como lidar com essa situação. Muitas vezes nós estamos pensando em determinado projeto, nós estamos pensando em determinado objetivo para a nossa vida, nós estamos pensando em construir alguma coisa, fazer alguma coisa, e a gente acha que essas ideias são nossas. E muitas vezes essas ideias não são nossas. São ideias que vêm de fora, né? A gente pode citar um exemplo do André Luiz, quando chegou em nosso lar, e ele viu um quadro muito bonito na parede, e ele disse o seguinte: olha, esse quadro é cópia de um quadro que tem lá na terra, lá tem um igualzinho esse. Aí o mentor que estava ao lado dele, né, o amigo espiritual, disse: não, aquele de lá que é cópia desse aqui, né? Esse aqui que é o verdadeiro. E não são poucos os nossos irmãos e amigos espirituais que nos dizem que tudo no plano espiritual é muito mais bonito, né? Aquelas regiões bonitas, se você olhar para uma árvore daquela lá, você vai olhar para a da terra e vai achar que aqui a da terra está desbotada, porque lá é o mundo real, né? A terra é só uma cópia do mundo espiritual, porque a nossa realidade é a realidade do espírito, não é a realidade da matéria. Mas nós ainda, ignorantemente, vivemos ainda muito em função da matéria, esquecendo o lado espiritual. E isso tem um peso muito grande, né? Porque nós precisamos colocar na nossa vida, usar tudo aquilo que nós temos, e como ser humano que nós somos e que nós precisamos. Mas nós não podemos esquecer do lado espiritual da vida. Porque quando nós desencarnarmos, meus irmãos, e nós precisamos pensar nisso, embora eu sei que muita gente não gosta de pensar, né? Não gosta nem de ouvir falar em palavra morte, e quando ouve já fica arrepiado, mas é importante que a gente entenda que quando nós desencarnarmos, nós vamos encontrar uma realidade nova no plano espiritual. Nova, diferente dessa que a gente está vivendo aqui no plano material. Não é uma realidade nova para o espírito, porque nós viemos de lá. E já encarnamos e desencarnamos várias e várias vezes, né? Então, mas essa realidade que a gente está vivendo aqui, quando a gente chega no plano espiritual, a gente costuma levar um susto. Dependendo da maneira como a gente vive aqui, a gente leva um susto. Porque muitas vezes a pessoa tem um problema sério, cardíaco, por exemplo, ele desencarna, vai parar no hospital e já vai acordar lá no mundo espiritual. Só que ele vai acordar num lugar abandonado, um lugar escuro, né? Um lugar onde ele não conhece ninguém. Então, é como se a gente pegasse um ônibus, um avião, e fosse para um país distante, e chegar lá um lugar que a gente não conhece ninguém. Você não sabe que tipo de roupa você vai usar, porque pode ser um país muito frio, pode ser um país quente demais. Então a gente fica enrolado, a gente não sabe para onde vai. E tudo que a gente precisa saber, Jesus veio aqui justamente para nos ensinar. Ele veio aqui para nos dar essa diretriz. Por isso, ele é modelo e guia da nossa humanidade terrestre. Ele é o modelo e o guia. Se eu quiser ficar bem no plano espiritual, se eu quiser viver bem a minha vida aqui, eu vou procurar aprender com Jesus, com os ensinamentos dele. Muitos de nós nem têm o Evangelho de Jesus em casa. Muitos de nós, quando tem, não lê. E muitos de nós, quando lê, não entende. E é preciso que a gente tenha o Evangelho em casa, é preciso que a gente o estude, que a gente o compreenda e que a gente coloque em prática. Porque senão não adianta nada a gente saber. O saber, ele é importante para todos nós, mas a gente precisa colocar tudo em prática. Então, quando nós ficamos à mercê dessas informações do plano espiritual ou dos ensinamentos de Jesus, a gente realmente fica como se a gente estivesse num barco e tivesse sem o seu timoneiro, e fica ao sabor das ondas. E outra coisa importante que a gente precisa aprender, a gente fica
à mercê de muitos desses nossos irmãos desencarnados que vão lá para o plano espiritual e que voltam para poder nos perturbar, para poder atrapalhar a nossa vida. Quem são os espíritos desencarnados? Quem são os obsessores? Somos nós, né? A gente desencarna e vai para o plano espiritual. Somos nós que vamos para lá, né? Então todos que estão lá são aqueles que estavam aqui encarnados, que estão do outro lado. Agora, como que eu desencarno? Se eu sou bonzinho, eu desencarno bonzinho. Se eu sou malzinho, eu desencarno malzinho, né? Se eu sou sofredor, eu desencarno sofredor. Se eu sou viciado, eu desencarno, passo para lá viciado. Não tem como eu chegar lá e falar assim, hoje eu não quero ser mais viciado, né? Parei com isso. Vocês já pensaram, as pessoas aí, por exemplo, desculpe pegar como exemplo, as pessoas que fumam, né? Como é difícil, eu vou parar de fumar. Como é difícil falar que vai conseguir parar de fumar. Mas como é difícil parar. A pessoa tem até boa intenção, tem vontade. Parar de beber é a mesma coisa. Como é difícil nós cuidarmos de uma pessoa que está se drogando. É muito difícil, por quê? A pessoa que bebe, a pessoa que fuma, a pessoa que se droga, já tem também um monte de irmãozinhos desencarnados que está bebendo com ele, que está fumando com ele, está se drogando com ele. Porque chega no plano espiritual, não tem sexo, né? Chega no plano espiritual, não tem cigarro. Chega no plano espiritual, né, não tem bebida. Então, aqueles bons espíritos que vêm acolher os nossos irmãos, para levar ele para o colônia espiritual, para o pronto-socorro espiritual, para que eles sejam cuidados, né? Eles não querem ficar lá. Por quê? Porque o vício ainda é tão grande neles que eles não aceitam ficar onde não tem, eles querem vir para onde tem. Então vão procurar alguém que tenha o quê? Afinidade com eles. Você já notou como é legal, como a gente consegue encontrar um amigo, assim, aquelas pessoas que a gente faz uma amizade gostosa, né? A gente gosta de estar junto com esses amigos, a gente gosta de almoçar na casa deles, a gente gosta de, né, que ele vai almoçar na casa da gente, a gente sai, a gente passeia, a gente gosta de viajar junto, né? Aquela pessoa que está sempre perto da gente, isso é afinidade. A gente gosta de estar perto da pessoa. Fala assim, meu anjo de guarda combinou com essa pessoa, né? Ou quando é antipático, fala assim, meu anjo de guarda não combina com essa pessoa, né? Na verdade, é questão de afinidade. Quando a gente tem essa afinidade com um espírito desencarnado, ele também gosta de ficar pertinho da gente. Um dos casos mais sérios, né, dos mais sérios de obsessão, é justamente o de fascinação. Porque o encarnado, ele gosta do espírito que está obsidiando ele. É como se fosse um amigo, entre aspas, que está do lado dele. Então, o encarnado, ele faz tudo que aquele amigo, entre aspas, faz. Mas o tempo todo ele está procurando ferrar o encarnado. Mas a gente não consegue tirar de perto esse espírito, porque o encarnado o tempo todo sente falta dele. Chama ele, atrai ele com seus sentimentos, com a sua vontade. Está sempre querendo ficar perto. Isso é um problema seríssimo, porque ele está o tempo todo atrapalhando a vida do nosso irmão encarnado, mas o nosso irmão encarnado gosta dele, né? E assim também tem muitas amizades nossas, que muito mais tarde que a gente descobre que a pessoa não era amigo da gente, né? Infelizmente acabou, né, criando algum tipo de problema, né? De atrapalhando a nossa vida, o nosso relacionamento. Então, isso é muito comum. Hoje a pessoa está sendo influenciada. Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo que está todo conturbado. Nós estamos vivendo dentro dessa transformação, dessa mudança planetária, em que o nosso mundo está passando de mundo de prova e expiação para regeneração, que é um mundo melhor, né? Mas isso tudo é um planeta em evolução, como se fosse um vulcão em atividade, né? A gente como se estivesse dentro de uma panela de pressão. Está todo mundo apertado, todo mundo sofrendo pressão, seja aqui, seja na escola, seja em casa, seja no trabalho, né? Então esse aperto todo, muita violência, muita mentira, né? Muita ilusão, uma tecnologia fazendo a cabeça das pessoas através da internet, né? Os pais com uma dificuldade muito grande de educar seus filhos, que ensina uma coisa em casa, ele aprende outra na internet, né? E a falta muitas vezes dessa
desse empenho dos pais em realmente querer educar o filho, né? A gente fala que educação boa é educação de berço, né? É aquela que a gente traz de casa. Não confundir com a escolarização, né? que é dada na escola. A educação ela tem que ser em casa, tem que ser do pai, tem que ser da mãe. Muitas vezes o pai e a mãe estão trabalhando o dia inteiro, o filho está na creche ou está com o empregado, passa aí às vezes 12, 13, 15 anos e só vê o pai em flashes e a mãe em flashes, né? Então isso é muito complicado, nós estamos vivendo um mundo muito difícil, né? Isso não é para acusar ninguém, nem para culpar ninguém, mas nós estamos vivendo esse mundo de muita dificuldade. Então isso abre sempre brecha na mente da pessoa para que ele possa ter uma influência espiritual. E essa influência espiritual traz um sentimento de medo, né? Traz um sentimento de angústia, né? Onde tem muitos casos de irmãos com depressão, né? De desânimo, de não querer lutar pela vida, né? Esses irmãos estão aproveitando esse momento em que a nossa mente está conturbada, esse momento que a gente está vivendo, para poder dar esses pulos na gente, né? Então, os casos têm aumentado demais, os consultórios de psiquiatra, de psicólogo estão sempre lotados de gente com problema, né? Psicológico, com problema mental, né? Então está sempre precisando desse auxílio, dessa ajuda. A nossa vibração mental, né? Ela está sempre no alto, sempre vibrando com os bons espíritos. Estão procurando nos ajudar, botando intuição boa dentro de nós. Como eu falei, o tempo todo a gente é influenciado e influencia. Então, eles estão sempre colocando boas ideias, bom ânimo, dando coragem para a gente. Quando a gente está num estado desse, assim, de angústia, de tristeza, de sofrimento, né? Essa pressão que a gente está vivendo, essa nossa vibração, ela cai, ela desce. Aí sintoniza com esses irmãozinhos da sombra, esse nosso irmão sofredor que está no plano aqui mais baixo. E aí quem passa a nos influenciar é ele. Essa janela mental que a gente abre, a gente dá oportunidade. A hora que chegar um que tiver afinidade com a gente, que tem mais ou menos os mesmos desejos, os mesmos pensamentos, a mesma vontade, né? Aí eles conseguem uma sintonia com a gente. E o que a gente, voltando ao Evangelho de Jesus, é vigiai e orai. Vigiar o quê? O que a gente está pensando? Porque o que a gente está pensando, não sei se vocês sabem, mas tem forma, né? O nosso pensamento ele tem forma. E esses pensamentos eles se juntam com aqueles pensamentos que são iguais aos nossos e formam uma grande nuvem, né? Se for um pensamento bom, beleza, né? Uma nuvem branquinha, bonita, né? Cheia de boas energias. Mas se for um pensamento negativo, né? Você imagina a gente pensando, né? Está com problema com o governo, está xingando o governo, né? Está com problema no trânsito, está morrendo de raiva lá, né? Está espumando de raiva. Está com problema ali, está com problema aqui. Esses pensamentos que sobem como uma nuvem escura, eles se juntam a outros pensamentos e essa nuvem vai ficando cada vez maior. Essas energias boas ou energias ruins, elas descem através do nosso chakra coronário, né? Que é o nosso chakra aqui do alto da cabeça, e começa a entupir os nossos nadis, que são canais onde passam para irrigar as energias, para irrigar o nosso corpo. E a gente começa, sente dor no ombro, sente dor na coluna, sente dor na perna, sente dor no fígado, e a gente começa a ficar doente, porque o nosso corpo começa a ficar intoxicado com essas energias negativas. Importante que a gente procure, né, nesses momentos em que a gente está chateado, que a gente está angustiado, que a gente está com raiva, é a gente procurar fazer uma prece, conversar com Jesus, pedir auxílio, pedir ajuda, né? Senhor, meus pensamentos não estão bons, por caridade, me ajuda, né? Preciso ter meus pensamentos bons de novo, né? Outra coisa que é um perigo, né? Que muita gente faz, eu tenho certeza, é ouvir música. Cuidado com as músicas que vocês ouvem, porque a música ela toca a gente de uma maneira maior, mais forte, né? Ela mexe mais com o nosso coração e com o nosso sentimento, né? Não são poucas as pessoas que acabaram começando a beber, começando a fumar, ouvindo essas músicas de boemia.
essas músicas de tristeza, né? Aquela amada que me amava, que me abandonou, que foi embora, que não voltou, que me deixou, e aquela coisa, né? Arruma uma choradeira, aí a vibração despenca, né? Ou então essas músicas aí que a gente não pode nem falar, né? A gente não pode nem falar. A música boa para ouvir é a música que ninguém ouve, né? Que é uma música clássica, né? Essa música é uma música de Beethoven, por exemplo, é uma música que vem do plano celestial, vem do alto. Mas a gente não ouve, né? A gente acha, desculpa a expressão, um saco escutar aquilo, né? Mas aquela música que a gente deveria colocar uma música, né? Daquela para a gente dormir, porque enquanto está tocando uma música daquela, os bons espíritos vêm ouvir essa música junto com a gente. E aproveita esse momento que a nossa mente está serena, nosso coração está serena, e vem impor as mãos, vem trazer boas energias, vem nos dar bons conselhos. Mas a gente está preferindo aquelas músicas, principalmente se brigou com o namorado, chateou, né? O marido foi embora, a mulher foi embora. Quantos casamentos hoje de 10, 12 anos, 9, né? As pessoas acabam se separando. Uma música triste, né? Fala assim, nossa, essa música foi feita para mim, né? Parece que está contando a minha história, né? Está te levando para o buraco, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente pratica, que a gente gosta durante o dia. Por isso é que a gente tem que saber que a gente influencia e é influenciado. Porque quando a gente começa a saber, a gente começa a tomar alguns cuidados. Quando a gente ensina os nossos irmãos aqui a fazer culto do Evangelho no lar, aqui teve um espírito que veio aqui uma vez, aqui na sessão de transporte, e falou para a gente assim, a irmã Sheila estava incorporada, e a gente estava conversando com esse espírito, e ele falou para ela assim, eu gostaria de saber como é que vocês fazem para ficar impermeável. Aí eu fiquei meio assim, falei, impermeável, né? Não tinha visto muito essa conversa deles, não. Aí, com o caminhar da conversa, a gente entendeu que impermeável é quando o trabalhador da casa, é quando os nossos irmãos conseguem colocar uma camada de energia, né? Magnética e protetora, principalmente aqui, né, na nossa mente, que os espíritos não conseguem ter acesso. Mesmo que ele tivesse acesso já, que está acostumado a conversar com a gente mentalmente, quando você consegue essa coisa que eles chamam de impermeável, você não consegue chegar nele. Então, na verdade, é uma proteção magnética que a gente consegue fazer quando a gente está orando, quando a gente está rezando de verdade. E o culto do Evangelho lá, ele protege não só as pessoas que estão dentro de casa, mas ele protege também a sua casa. Tanto a nossa casa mental como a nossa casa física. Porque a espiritualidade de luz vem, coloca uma luz imensa lá na sua casa, né, na nossa casa, e protege aquela área toda. Então, aqueles espíritos que tinham acesso à sua casa, quando você começa a fazer o culto do Evangelho lá, ele não consegue entrar mais. Aí ele fala que a gente ficou impermeável. Eu, não, eu quero saber como é que faz para eu ficar impermeável, né? Quer dizer, é uma maneira de eu saber, porque eu vou tentar dar um jeito de furar também, né? Esse bloqueio para eu poder entrar lá. E aí a irmã Sheila mostra para ele, uma família, né? Fazendo o culto do Evangelho lá. E fala para ele assim que eles ficam impermeáveis. A família toda orando, fazendo o estudo do Evangelho lá. Aí ele falou assim, mas isso eu não vou fazer não, eu não gosto de rezar. Então, né? Aquela família começou a fazer culto do Evangelho lá, não dá para você ir lá mais. Você vai ter que arranjar outro lugar para você ir, né? Então, quer dizer, são coisas que a gente explica para vocês aqui, mas vocês às vezes não têm noção da proteção, da importância que aquilo está fazendo na vida da gente. E eles realmente buscam de todas as formas nos influenciar. Quando você vai num baile, por exemplo, quando você vai numa festa, né? Toma muito cuidado com os lugares aonde a gente vai, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque dependendo do lugar que você vai, se você for meio desavisado, você vai ser influenciado lá. E muitas vezes essa companhia que a gente pega lá, a gente traz ela para casa.
ela vem junto com a gente. Independente de como está as relações familiares, né, que hoje também é um problema bastante sério, né? As famílias têm muito problema de relacionamento um com o outro, né? Relacionamento difícil. Então, é fácil um irmãozinho desse chegar e começar a influenciar todo mundo dentro de casa. Então, a prece, a oração, ela nos resguarda, ela nos protege, ela protege a nossa mente, protege a nossa casa. É importante que a gente tenha, né, essas orientações, esses ensinamentos, para que a gente possa ir colocando em prática. Muitas vezes, a gente, quando sai de um baile, por exemplo, vamos falar assim, uma balada, né? Uma balada, um lugar assim que põe para quebrar mesmo, né? Alguns espíritos de sombra, aqueles magos negros, aqueles espíritos poderosos, eles colocam uma rede magnética, né, que a gente, invisível, claro, aos olhos dos encarnados. Ele coloca uma rede magnética na saída do baile, em que aquelas pessoas, quando eles vão saindo, aquela rede, ela suga o resto, né? O resto das energias que a pessoa tem. Por isso que a pessoa chega em casa um bagaço, né? Chega em casa, costuma tropeçar na porta e dormir até no chão mesmo. Tão cansado que está, tão desgastado que está. Essas energias que eles usam, elas vão para um lugar como se fosse um gerador. Essas energias vão usar elas mais tarde para poder fazer o mal para as pessoas, para poder praticar o mal. Então, não só a gente se prejudica, como acaba prejudicando também, porque está dando para eles a energia que eles precisam para fazer, para espalhar o mal, para espalhar a maldade. Então, é muito importante que a gente comece a aprender essas coisas. É por isso, né, que nós, no mundo, não estamos aí soltos, não estamos abandonados. É claro que a gente tem a proteção do nosso anjo guardião, que normalmente é um espírito de muita luz, é um espírito superior, que tem muita luz, que tem muito poder, que cuida de todos nós. Mas o nosso anjo guardião, ele não pode tomar decisões por nós. Ele te dá um conselho. Olha, você quer fazer isso? Não faça, porque vai dar problema. Ele fala com você 1, 2, 3, conversa com você durante, né, o tempo que a gente está dormindo, né? Não faça, mas ele não pode te proibir de fazer. Aí, se você quiser fazer, você, com o seu livre-arbítrio, com o nosso livre-arbítrio, a gente pode fazer. A gente vai e faz e normalmente a gente quebra a cara, né? Que é isso que acontece. A vida é feita de escolhas, mas uma escolha errada pode atrapalhar a encarnação inteirinha. No momento de raiva, uma pessoa mata o outro. Ele não só arrumou um problema com a justiça da terra, mas arrumou também um problema com a justiça divina. Quantas vezes a gente não vê na televisão as pessoas que estão com problema no trânsito, aí uma fechada, uma coisa, o outro chega e arruma uma briga lá e mata o outro por causa de um acidente de trânsito, por causa de uma coisa assim. É aquele momento de raiva. Nós atendemos um irmão nosso aqui, também no transporte, em que as mãos dele estavam repletas de sangue. E já se tinham passado, se não me engano, 10 ou 20 anos, que ele tinha matado uma pessoa no momento de raiva, né? E ele ficou com aquele, no plano espiritual, toda hora que ele olhava para ele, a mão dele estava cheia de sangue. Por mais que ele lavasse, passasse sabão, a mão está cheia de sangue, não sai, né? Porque aquilo ali está plasmado na mão dele. Porque a consciência está dizendo que ele fez errado. Então, até a pessoa compreender que aquilo ali, né, foi um ato que não deveria ter feito, a pessoa se arrepender, para ele poder ser ajudado no plano espiritual, às vezes demora, né? Porque a vida de cada um de nós, quem pode tirar é só Deus. Ninguém pode tirar a vida do outro, jamais, né? Só Deus que pode tirar a vida das pessoas, porque só Ele que dá a vida, então só Ele que pode tirar. A gente jamais pode fazer isso. E voltando aqui ao nosso anjo da guarda, uma coisa que eu queria, uma curiosidade que eu gostaria de falar para vocês, é porque muitas vezes a pessoa chega aqui, às vezes fala assim, não acendi uma vela no meu anjo de guarda, porque o meu anjo de guarda está meio fraco, né? Mas, gente, não existe anjo de guarda fraco não, tá? Contar uma coisa para vocês. Quando vocês acendem uma vela dentro de casa,
com a intenção espiritual, é lógico, né? O seu pensamento está ligado lá no seu anjo da guarda, está ligado em alguém do plano espiritual. Você já uma vela para o meu avô, para o meu tio, para mim. Em volta de nós tem sempre muito espírito que está na escuridão. Quando ele vê a luz da vela, porque a sua mente está ligada no plano espiritual, ele vem e você começa a atrair esses espíritos de sombra para dentro da sua casa. E as energias negativas deles é muito grande. E eles começam a influenciar e trazer essa negativa e joga tudo dentro de casa. Então, dentro de casa, não se acende vela. A não ser no dia de chuva, né? Porque aí a sua intenção não é de trazer espírito para a sua casa, é de iluminar a sua casa, porque está tudo escuro. Mas o ideal é ter um lampiãozinho a gás, né? Ter uma lanterna, né? Porque a gente fica acendendo vela, a gente atrai esses espíritos, eles veem a luz da vela e eles vêm para dentro de casa. E o anjo da guarda, se for fraco, eu não quero. O que eu vou fazer com o anjo de guarda fraco? Eu já estou cheio de problemas, eu vou ter um anjo de guarda fraco? Não pode me adiantar nada não, né? Então, anjo de guarda não é fraco não. Anjo de guarda é muito forte. Quem é fraco faz escolha errada somos nós. Eles não, eles fazem o papel deles, eles estão sempre juntos. Tem anjo da guarda, eu vi um mentor falar com a gente aqui outro dia, que às vezes tem 6, 7 encarnações que está caminhando com a gente. Aquele espírito de muita luz, está sempre guiando a gente, chega no plano espiritual, na hora de a gente fazer toda a nossa programação, para a gente poder voltar de novo, para reencarnar. Ele traz, ele ajuda a gente o tempo todo nessa programação. Então, eles estão sempre juntos de nós. E, provavelmente, já planejou 3 ou 4 ou 5 encarnações na frente. Quando nós terminar essa, já sabe o que vai fazer na outra. Entende? Então, assim, não tem nada solto. É por isso que a gente não pode ficar dando bobeira. A gente não pode ficar fazendo esse monte de escolha errada que só leva a gente para o buraco. A gente tem que começar a entender que a gente também tem que se colocar à disposição da espiritualidade amiga de uma forma em que a gente possa ouvir mentalmente, por intuição, né, aquilo que eles estão falando para a gente, aquilo que eles estão orientando a gente. Se a gente colocar uma música clássica para a gente dormir, baixinha, né? É aqueles caras que passam aí com a caminhonete aí que tem tempo de ensurdecer, vai derruba a casa de tanto barulho que faz, eu não sei como é que eles conseguem, né? Uma música baixinha, uma música clássica, né? Aquela música que vai trazer os bons espíritos. Quando a gente dorme, quem dorme é só o nosso corpo, gente. Quem dorme é só o nosso corpo, só a veste. O nosso espírito, ou nós, né? Porque nós somos espíritos. Nós saímos do nosso corpo porque o nosso corpo é uma prisão. Nenhum espírito gosta de ficar dentro do corpo. Porque o corpo é uma prisão. Assim que a gente dorme, relaxa um bocadinho, que o corpo, a gente sai fora. Quando a gente sai do nosso corpo, nós vamos encontrar com outros espíritos desencarnados. Né? Com quem que a gente vai se encontrar? Vai se encontrar com aqueles que pensam e que sentem e que gostam das mesmas coisas que nós. Principalmente daquilo que a gente pensou o dia inteiro. Daquilo que a gente desejou o dia inteiro. Né? Hoje é sexta-feira. Manhã é dia de balada, né? Vou tomar todas. Vou deitar e rolar, né? A mulherada está comigo. Beleza. Né? Aí quando você dorme de noite, você vai para onde? Com medo desses irmãos, né? Vai para a mulherada, vai para a balada, vai para a cachaçada, né? Se der bobeira, você não consegue nem levantar de manhã. De tanta paulada que você já levou, de tanta energia que você já sugaram da gente. Então, assim, se eu quero uma boa noite de sono, eu vou pensar nos bons espíritos. Eu vou ouvir uma música, né? A música espírita, tem tanta música bonita, né? Música linda, música que eleva a gente, né? Vamos ouvir música que faça bem para a gente, porque a gente tem que pensar que a gente está em sintonia. A gente está em sintonia com o plano espiritual. A nossa mente é igual um imã. Ela puxa aquilo que você sente, aquilo que você pensa, você puxa para perto de você.
Quando Jesus falava isso, orai, vigiai e orai, é porque ele sabia disso, né? Se eu estou pensando, pô, aquele meu chefe, ele é muito sacana, tomara que ele quebre uma perna e fica ao menos 6 meses sem vir aqui no trabalho para poder não amolar a gente, cara. Olha só, você está em sintonia com alguém. Tem alguém que fala assim, ele quer que eu quebre a perna do cara, eu vou lá tentar quebrar. Se acontecer alguma coisa com o cara, na verdade, você ajudou pra caramba, porque ele pegou uma ideia sua, né? Mas Deus, nosso Pai, não permite que nada aconteça à pessoa se ele não merecer. Nada. Por isso que as pessoas assim, fizeram uma macumba para mim, fizeram uma magia negra, fizeram... Nada acontece se você não tiver merecimento, porque Deus é muito justo e Ele não permite que a gente seja atingido por alguma coisa que a gente não tem merecimento. Partindo-se do princípio de que todos nós, né, somos espíritos ainda em aprendizado, né, nós estamos entre o primitivismo e a angelitude, e na verdade nós estamos muito mais perto do primitivismo do que a angelitude ainda. Nós somos espíritos imperfeitos. E por isso é que nós cometemos muitos erros. Como a gente comete muito erro, a nossa vigilância tem que ser também muito grande. Por quê? Para que a gente possa proteger a nossa casa mental. Então, meus irmãos, o que a gente precisa compreender de verdade, né? Deixa eu ficar de olho na hora que a gente começa a falar aqui, depois esquece da hora. O que a gente precisa entender é que nesse mundo em que a gente está vivendo hoje, a nossa vigilância ela tem que ser dobrada. E que os livros da doutrina espírita, né, é um farol que ilumina as nossas vidas, que nos dá direção no meio de uma vida tão difícil, no meio de um tempo em que a gente está vivendo tão difícil, né? A irmã Sheila, ela fala, a Joana de Anjos, ela fala que a Terra é um hospital e que todos nós somos doentes. Todos nós somos doentes. Todos nós estamos em tratamento, né? A Terra é um planeta, é um globo, uma esfera que está girando no espaço, né? E que é um educandário. Ela é um grande hospital, né? Os mentores de vez em quando falam com a gente assim. A gente está aqui conversando já na hora de ir embora, está só os trabalhadores, e fala assim, isso aqui é um hospício, né? Você parece que está lidando só com doido, né? As coisas que a gente faz, né? Só pode estar lidando com doido. Mas a verdade é que todos nós somos doentes mesmo. Todos nós estamos em tratamento. E a doutrina espírita, quando você está no movimento espírita, o movimento espírita é uma internação. É como quando a gente está internado para a gente buscar a nossa cura. Por que você interna no hospital? Porque você está doente, né? E no hospital você vai buscar a sua cura para você ter alta e ficar bom de novo. A doutrina espírita, o movimento espírita para isso, né? Para a gente se curar, para a gente estar internado nesse movimento, como a gente está internado quando a gente fica internado no hospital. E a gente está caminhando, né? O esforço de cada um tem que ser muito grande. Tem um palestrante também, amigo nosso, que ele fala que quando a gente vai para o plano espiritual, fica meio perdido lá, entre, por exemplo assim, 10 trabalhadores, médiuns, doutrinadores e oradores. De cada 10, 9 está com problema no plano espiritual, né? De cada 10, 9 está com problema. Orador, dirigente espírita, né? e médiuns. Uma dona chegou no plano espiritual com um sério problema, foi socorrida, uma grande médium, e disse: eu fiquei 40 anos da minha vida trabalhando para a doutrina espírita, fazendo esse trabalho, 40 anos. Como é que depois de 40 anos de atividade, eu posso vir
uma casa de recuperação. Assim, porque durante esses 40 anos, só 10 anos você trabalhou com amor. Os outros 30 você veio por obrigação. E aí não conta. O que adianta eu estar fazendo as coisas sem amor? Nada funciona. Nem marceneiro, nem pedreiro, nem carpinteiro, nem eletricista, né? Não dá para fazer as coisas sem amor. Os 10 primeiros anos, e olha que tem gente que não chega nem a 10 não, hein? No primeiro ano, 6 meses, não costuma vir e fazer as coisas de uma forma assim, cheia de, né, de energia, e vem, e faz, e pega. Depois começa a riar a bateria, né? As coisas do mundo, né? Como está na parábola da semente, envolvem a pessoa, né? E ele acaba abandonando, perde aquele entusiasmo, porque na verdade não compreendeu. Agora, quando eu compreendo e eu venho por obrigação, não adianta. É melhor do que estar lá na rua fazendo bobagem? É, muito melhor. Poderia estar num lugar muito pior do que estar numa casa de repouso, né? Mas é muito pior se a pessoa estivesse lá fora. Mas se vem para casa, né? Vem com amor. Traz amor no coração, porque esse amor é que faz com que as coisas realmente tenham validade. Faz com vontade. Já viram a história daquele pedreiro, né, que trabalhou uma vida inteira e depois no final da vida, né, o patrão pediu para ele fazer mais uma casa, né? Essa história é muito conhecida, né? Ele disse assim, não, eu não quero trabalhar mais, eu não vou fazer mais, eu já parei, eu já aposentei, eu não quero. Não, faz mais uma casa para mim, né? É a última que você vai fazer. E ele vai lá, faz a casa de qualquer jeito. Era um excelente jeito, fazia aquela coisa maravilhosa, casa linda, né? Fez a casa de qualquer jeito. Ficou aquela coisa que não é bom nem a gente olhar, né? Falando, não é possível que eu fiz isso, né? Aí quando ele terminou, o chefe foi lá e falou assim, toma a chave, a casa é sua, né? É um presente para uma recompensa por tantos anos de trabalho dedicado que você teve. Aí dá vontade de sentar no chão e chorar, né? Porque ele fez casa bonita a vida inteira. Na hora que ele fez a dele, ele fez uma porcaria, né? Então assim, não adianta, se não fizer com amor, é melhor não fazer, porque não fica bem feito. Fazer com amor. A nossa, tem uma parte do Evangelho de Jesus, o capítulo 5, se não me engano, que ele fala assim, que é muito importante, né? Que a gente consiga entender isso. No princípio da nossa caminhada evolutiva, logo no começo a gente só tem instinto, é bem primitivo. Depois de algum tempo a gente tem sensações. A gente vai evoluindo e já começa a ter sensações. Depois dessas sensações a gente começa a ter sentimento. E depois desse sentimento, o sentimento puro, sentimento purificado, ele vira amor. Quando a gente chega nesse estágio, a gente já não pensa no eu mais, né? Só em mim. A gente pensa na humanidade toda. A gente pensa no todo. A gente não quer só o nosso bem, né? A gente pensa no bem do todo. A gente quer que o mundo todo esteja bem. A gente quer que todas as pessoas estejam bem. Que haja amor, que haja fraternidade, que haja bondade, que haja paz, né? Que haja saúde, progresso. A gente quer que as pessoas fiquem bem. Mas essa caminhada até lá, né? A gente está ainda nesse trabalho. Porque o amor que a gente veio falar hoje aí é um amor que a gente não consegue entender, né? É um amor mais material do que um amor espiritual. Se a gente lembrar de Jesus curando os enfermos, né, multiplicando os pães para as pessoas que estão com fome, libertando as pessoas de grandes processos obsessivos, né, com o coração cheio de amor sempre, cheio de alegria sempre, cheio de bondade sempre, a gente vai entender como é que a gente precisa agir, como é que é o jeito da gente agir. E a gente tem que olhar todas as pessoas, porque você pensa bem. Muitas vezes um mendigo diz que vai na nossa porta e bate para pedir um prato de comida, ou pedir um pedaço de pão, ou pedir uma roupa, pode ter sido um irmão da gente na outra vida, uma esposa, um esposo, né, um pai, uma mãe, um filho, porque nós estamos sempre reencarnando.
E no plano espiritual nós temos as nossas famílias. As famílias espirituais, elas se juntam da mesma forma que as famílias de sangue. O importante, eu acho, né? Eu penso, e eu gostaria que fosse feito para mim, é chegar no plano espiritual, encontrar um monte de amigos para abraçar a gente, né? E falar assim, ó, minha casa tem vaga, minha casa tem vaga, minha casa tem vaga, né? Deve ser muito triste a gente chegar e não ter ninguém esperando a gente. Ou então só aquele pessoal com foice na mão, cabo de machado, né? Mata esse ordinário, mata ele de novo, mas já morri, mata outra vez, né? Então assim, não seria bom. E essas amizades a gente constrói no nosso dia a dia, na prática do bem, na prática do amor, na prática da caridade, fazendo, né, com que a nossa vida seja uma vida de instrumento. Instrumento que Jesus, que os bons espíritos vai usar para ajudar as pessoas. Chega lá e fala assim, tem uma pessoa com fome ali, ai Senhor, né? Dá um pedaço de pão para ele, por favor, que ele está com fome. O instrumento sou eu. Aí Jesus vai falar para mim assim, beleza, pega o pão, vai lá e dá ele. Eu autorizo, pode levar, né? Mas se eu quiser aqui que o pão caia lá do céu na mão dele, está difícil, né? O instrumento somos nós. Quando a gente tem essa compaixão pela pessoa, a gente sente essa necessidade, é porque já tem alguém falando no ouvido da gente que ele está precisando de ajuda. Ajuda ele. Né? Acaba com esse egoísmo, né? É tudo só eu. Não, as pessoas precisam de ajuda. Estende a mão. Um pedacinho de pão que você der para alguém, ele nunca mais esquece a sua cara. E um dia no plano espiritual a gente pode precisar dele. A gente pode precisar justamente desse irmão que a gente dá um pedacinho de pão para ele. Porque a gente não sabe como é que a gente vai chegar lá. A gente não sabe qual é a nossa história passada. Eu perguntei para o mentor aqui um dia, falei assim, mas como é que eu vou saber que eu estou fazendo as coisas tudo certo, para quando eu chegar lá no plano espiritual, eu não passar sufoco? Ele falou assim, você só vai saber quando você desencarnar. Então não tem jeito, a gente tem que fazer o máximo. A gente tem que dar o máximo. A gente tem que fazer tudo que a gente pode, né? E aí, gente, a tal da perda de tempo, o tal do desânimo, a tal da preguiça é complicado. Porque eu gosto muito de falar isso, né? Ficar nos domingos, né? De tarde, com a barriga cheia de macarronada, vendo Faustão, não vai ajudar, não. Vai levar para o buraco, né? O importante é a gente pôr os pés na estrada. É caminhando, é estendendo as mãos, é levantando os caídos, é ajudando. Tem 1001 maneiras de ajudar. 1001 maneiras de ajudar. A gente só não ajuda porque a gente só olha e finge que não vê. É igual a parábola do samaritano, né? Quantos passou lá e viu o cara cair no chão lá e só falou assim, Deus tem misericórdia, fica com Jesus e ó, vai embora, né? Que adianta isso? Falar, garganta, língua, não adianta nada, né? Tem que ir lá onde o outro está precisando estender a mão para ele, tem que ajudar ele. Porque esse que você levantou do chão, que você deu a mão para ele, que você levantou, pode ser o que vai te dar a mão quando você estiver no buraco lá no plano espiritual. E não pensem que isso é ficção científica, não, tá? Porque não é, isso é realidade. A grande maioria das pessoas chega lá em cima no sufoco. A gente veio para cá nu, peladinho, né? Nasce peladinho, sem nada. Se não é o pai e a mãe para estar ali com a roupinha, para botar uma meinha, não morre de frio, morre de fome. Lá no plano espiritual a gente só não vai morrer porque a gente não é corpo de carne. É corpo, né? É espírito, né? Então, é importante que a gente se previna com a prática do amor, com a prática da caridade. Fora da caridade, meus irmãos, não há salvação. Porque nós vivemos endividados de vidas passadas, né? O que é importante é que a gente faça o bem para que a gente pague o mal que a gente fez. Quantos médiuns não estão perdidos por aí? Médiuns que tem certeza da sua mediunidade, mas não quer trabalhar. Ou porque tem medo, ou porque não quer fazer sacrifício.
E lá no plano espiritual, vocês podem ter certeza que esse médium, se for um médium ostensivo, ele implorou a Jesus para que ele viesse com essa mediunidade. Porque é a oportunidade de você fazer muito bem as pessoas. E o bem que a gente faz cobre o mal que a gente fez. Deus não castiga ninguém. Não existe céu, não existe inferno, a não ser consciencial. Não é um lugar físico. Isso não existe. Deus não castiga ninguém. Dá sempre uma nova oportunidade para a gente levantar, porque nós temos que, no futuro, nos transformarmos em espírito puro, espírito de muita luz. Isso é uma caminhada. Então Deus está sempre dando oportunidade para a gente, sempre dando oportunidade. A gente jogando fora, dá oportunidade de jogar fora, dá oportunidade de jogar fora. Né? O doutor Alves às vezes falava com a gente aqui. Né? Tem 4.000 anos que eu estou, né? 4.000 anos que eu estou andando atrás de você, que eu estou tentando te ajudar. Eu chamo para a igreja, tu vai para o forró. Chamo para a igreja, tu vai para o forró. Aí não tem jeito. Quando você for para a igreja, de verdade, né? Aqui não tem né, nada assim que diz que isso aqui é uma igreja. Mas a igreja é uma assembleia. Onde a gente está reunido para conversar, falar sobre Deus, para rezar, é uma igreja. Né? Essa é a verdadeira igreja. Né? Então, é importante, né, que a gente saiba dessas coisas. Porque a nossa vida não está desatrelada do plano espiritual. Mais uma vez, influenciamos e somos influenciados. Pelo amor de Deus, quem tem pessoas que ama, que já desencarnou lá no plano espiritual, não fica chorando toda hora por causa daquela pessoa, não. Ai, me abandonou. Ai, me largou. Ai, volta, por favor. Ai, pelo amor de Deus, o espírito tem sossego no plano espiritual. Ele fica alucinado lá, porque toda hora isso bate na cabeça dele com uma paulada. Entendeu? Fica batendo. Faz uma prece para ele. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, abençoa, né? Meu pai, meu marido, meu irmão, meu irmão, onde que ele esteja, ajuda ele, protege ele, cuida dele, né? É isso que a gente deve fazer. Porque a nossa prece chega lá como um bálsamo, como um remédio, como um alívio, né? Então, isso ajuda o espírito que está lá desencarnado, ele está passando a perda. Mas a gente ficar só chamando, só reclamando, isso atrapalha o espírito lá no plano espiritual. Então, vamos ajudá-lo, né? Porque morte não existe. Né? Isso não existe. A morte, na verdade, o desencarne, a pessoa vai para o plano espiritual e continua vivo do mesmo jeito. Daqui a pouco a gente vai se encontrar lá em cima, né? Nos casos em que a gente está mais ou menos equilibrado, né? Porque às vezes a pessoa vai por lugares tão difíceis que fica difícil esse reencontro. Necessita de muito amparo, de muita prece, de muita ajuda, né? Às vezes demora um pouco, mas muitas vezes a pessoa desencarna e chega lá em cima, já encontra com o seu ente querido, né? Vai poder continuar a caminhada, fazer novos planos, né? Então a doutrina espírita é uma doutrina consoladora por isso, né? A morte não existe, né? A dor e o sofrimento é para nos ensinar, para nos educar para a vida espiritual. É como aquele diamante, né? Que vem na pedra bruta e que alguém, né? O lapidador vai lá e vai passar no esmeril, vai lavar, cuidar, até que ele se torne uma pedra lindíssima, né? Para refletir a luz, para refletir o sol do amor. Então, é assim que às vezes a dor e o sofrimento faz com o nosso espírito. Esse diamante bruto ele precisa ser trabalhado, porque a luz de Deus, ela está dentro de todos nós. E a gente precisa ter mais fé, precisa ter mais coragem, precisa saber que Deus, nosso Pai, não abandona nenhum de nós, que Jesus cuida de todos nós, que nós temos um anjo guardião, que é um espírito poderoso, que é um espírito de muita luz, que cuida de nós, que nos ajuda. Então ninguém está desamparado, ninguém está sozinho. É preciso que a nossa fé seja capaz de remover essas dificuldades que a gente mesmo coloca na cabeça da gente, que a gente mesmo cria, né, para atrapalhar a nossa vida, para travar os nossos passos. É preciso que a gente compreenda que Deus está sempre com as suas mãos de luz sobre todos nós e que a sua luz, porque nós somos um pedacinho de Deus. Todos nós fomos criados por Deus, nosso Pai. Todos nós no universo todo, não é só aqui na humanidade terrestre, não. Somos todos irmãos. Temos essa luz de Deus.
Desculpa. É por isso que Jesus disse, né? Brilhe a vossa luz. Onde quer que a gente esteja, que a gente possa fazer brilhar essa luz, para que a gente possa ser um bom instrumento dele, para ajudar todos aqueles que estão à nossa volta e precisam da nossa compreensão, do nosso afeto, precisam do nosso perdão, precisam da nossa alegria, do nosso bom humor, né? Precisam da nossa ajuda material, precisa de coisas que todos nós podemos fazer, com certeza, né? Muito bem. Que a paz do Mestre Jesus continue nos envolvendo, que todos nós possamos realmente ter um sábado grandioso, de muita luz, de muito amor, sabendo que a espiritualidade está cuidando de cada um de nós o tempo inteiro. Muita paz a todos, bom dia a todos meus irmãos.